Ok, pessoal, vamos começar aqui. Bom, já tratando das funções especiais, né? Elas vão aparecer novamente em algumas situações. Deixa eu botar só aqui um comentário aqui. E hoje a gente vai resolver agora situações em que o problema é governado pela equação de Poisson, né? Então você tem carga espacial, de alguma forma. Ou seja, a equação de Laplace é quando você tem superfície que pode ser conhecido, certo? Entre a superfície você pode ter uma carga ou outra, mas em geral a equação de Laplace é quando você não tem carga, né? Agora nós temos aí situações em que você tem uma região, você tem carga espacial também na região e potencial especificado nas fronteiras, certo? Bom, a gente vai mostrar como é que resolve esse problema, inicialmente usando a técnica de método das imagens, né? A gente vai fazer isso por causa de interface planar, né? Certo? Vou mostrar o princípio da técnica, né? Mostrar o princípio, vai fazer um exemplo. Alguns exemplos, antes de entrar nesse caso aqui, a gente vai fazer alguns exemplos para mostrar algumas propriedades interessantes, né? Que não, nem precisa usar o método das imagens, né? Só para mostrar algumas propriedades interessantes. Uma carga limitada por uma caixa condutora, no caso em que você tem simetria, tá? Depois a gente vai resolver um caso geral sem simetria, mas vai mostrar no caso em que a carga está dentro de uma região condutora, tá certo? Limitada por ela. Vou mostrar algumas propriedades. E depois a gente vai resolver propriamente dito o problema de uma carga vizinha a uma interface planar. E depois a gente vai mostrar como é que generaliza a solução para uma distribuição de cargas. Uma região de carga espacial perto de um plano. Tá? Como é que resolve o problema? Usando o método das imagens. Bom, essa é uma forma. A técnica que a gente desenvolveu no curso, logo no começo, foi usando a técnica de funções de Green. Né? Ele falou o seguinte, olha, eu resolvo um problema semelhante, no caso da função de Green, a gente resolve um problema, você tem um problema governado pela equação de Poisson, né? Por exemplo, né? Daí a gente falou que, bom, a gente resolve a resposta do sistema à função de impulso, que é a função de Green, né? Laplaciano de G, resolve essa função aqui, igual a menos 4π delta de x menos x', certo? Esse é o problema equivalente a uma carga pontiforme no ponto x', com um certo valor de carga, né? E daí você determina essa função, e daí existe uma fórmula que permite determinar a função φ. Para o problema de Dirichlet, φ de x, né? Obtida essa solução, algo do tipo integral de volume g de x' vezes ρ, que é a densidade de carga, ou de x', né? Sobre módulo de x menos x'. Aliás, sobre 4π epsilon, né, eu acho. Sobre 4π epsilon. Sobre 4π epsilon. Quando a função de Green é a função inversa, isso aqui dá aquela solução clássica, né? Tem mais um termo. Isso aqui é problema de Dirichlet, né? Tem problema de Neumann também. O Dirichlet é mais um termo, que é algo que é proporcional. Integral na superfície em que o potencial é especificado, né, de integral de superfície. Potencial é especificado na fronteira, né? X' ali é o potencial na fronteira. Daí você tem a derivada normal. Aí tem um 4π aqui, eu acho. Acho que é mais... Ou é mais ou menos, tá? Eu não estou lembrado, não. Certo? Deixa eu ver depois. Eu acho que pode ser que seja menos... Tem que ver. DGD.
dx sigma linha, em que essa derivada é para fora, tá certo? Da região, tá? No ponto x sigma linha. Pronto, então esse aqui é na superfície, né? Deixa eu botar assim melhor. Derivada calculada na superfície, certo? Se você tem um problema numa região ilimitada em que o potencial cai no infinito, isso aqui não existe, tá certo? Dá zero. A função de Green vira 1 sobre 4π, daquela forma tradicional. Quando o potencial é especificado na fronteira, então, além de você saber o Laplaciano que dá isso aqui, então tem esse termo aqui, tem que saber qual é a função de Green, ou seja, resolve esse problema aqui equivalente, sujeito à condição que g de x sigma é nulo, tá certo? É uma equação de segunda ordem, a resposta é a função em busca quando essa função é nula na fronteira. Resolve isso aqui. Uma vez resolvido, você tem a solução de um problema qualquer. Foi isso que a gente mostrou, certo? Tá? Certo? Não é verdade, pessoal? Ou não? Sim. Eu já fiz isso, não foi? Fez na primeira aula que eu peguei. Quando começou, né? Foi, a gente fez isso aí. A solução pelo método da função de Green, né? Pronto. Então, essa é a forma material. Ele vai mostrar o significado físico dessa solução, tá certo? Usando o método de imagem, né? É isso que ele quer fazer. Bom. Referências, né? Capítulo 3 do e-book, que fala sobre o método das imagens, né? E Jackson, seção 2.1, logo no começo, né? Bom, então qual é o princípio da técnica? Você tem um problema em geral, certo? A gente começa com um problema simples, né? Você tem uma região, um domínio, né? Ou seja, você quer resolver um problema governado pela equação de Poisson nessa região, certo? Região R. A região geralmente é um volume, né? Limitado para uma superfície sigma. A gente vai, em princípio, admitir que a distribuição de carga é um conjunto de cargas discretas, QI, certo? Então, suponha que você tem um problema de Dirichlet, né? Em que o potencial é especificado na fronteira, é uma função φ0 das coordenadas da superfície. Então, no problema de Dirichlet, o potencial é especificado na fronteira, né? Então, você tem aí... Então, vamos começar com o NK, depois a gente vai juntando essas cargas e formar uma densidade de carga volumétrica. Mas, inicialmente, suponha que você tem um conjunto de cargas na superfície da fronteira. Então, a técnica do princípio da método das imagens é você tentar ver se é possível resolver esse problema aqui dentro, colocando cargas imagem no exterior da região, de forma a equilibrar o potencial aqui, certo? Se eu conseguir achar essas coordenadas dessas cargas, né? Então você tem essas cargas imagem. Então se você tem aqui a localização da iésima carga seja, por exemplo, xi, né? Suponha que eu, de alguma forma, consiga determinar as localizações e valores das cargas de imagem. Por exemplo, aqui tem N cargas, né? Suponha que eu tenha M cargas de imagem, eu consigo estabelecer essas cargas. Em que a mésima carga, as cargas de imagem, né? Então, as cargas de imagem seriam, talvez, a JS, uma carga tem uma carga QJ, uma localização YJ. E as cargas reais, as cargas, né, originais reais, são QI e XI, né? Então, isso aqui eu conheço. Então, eu quero saber, bom, é possível determinar essas localizações de valores tal que o potencial aqui desse valor φ0. Então, a pergunta, se eu resolver o problema dessa forma, a solução que eu obtenho é a solução desse problema? Né? Então, essa é a pergunta. Vamos ver, certo? Suponha que, botando essas cargas de imagem, tirando a superfície e resolvendo aqui dentro para esse conjunto de cargas, novo conjunto de cargas, né? Se o problema seria resolvido. Ou seja, então, por que isso aqui? Né? Porque você, com cargas discretas, é fácil calcular o potencial, é soma, né? Certo? O sistema original, né, tem N cargas, potencial especificado. Vamos colocar essas cargas de imagem, que são M cargas, né, N cargas. Você não sabe quantas são, né? Espero que você descubra.
Então, a solução do sistema como um todo, no ponto X, dentro do domínio, já falando dentro do domínio, certo? Vai ser o quê, né? Potencial do sistema original. Outra coisa, né? A gente está falando aqui, né, em colocar cargas de imagem, tirando essa superfície aqui de fronteira, tá certo? E aqui é epsilon, né? E colocando no mesmo meio epsilon, tá certo? Tá, imaginando que estão no mesmo meio. Então, você coloca essas cargas de imagem. Então, a solução agora passa a ser o quê, né? Suponho que eu tenha descoberto essas posições dos valores. Então, é essa soma aqui, certo? Então, a pergunta, isso aqui é a solução desse problema original? Esse sistema é a solução ou não? Ou tem uma outra possibilidade? Vamos ver. Vamos calcular, né? Bom, quem é o Laplaciano? O Laplaciano desse problema aqui, tá certo? Para este problema, o Laplaciano da função potencial solução é quanto? É a densidade de carga associada a essas cargas, certo? Quem é que ele é? Vamos ver aqui. Ora, se as cargas estão nessas posições, quer dizer que o Laplaciano da solução é igual a menos ρ sobre epsilon, em que ρ é a densidade associada a essas cargas nessas posições. Quem é essa densidade? Bom, é soma certo? Essa é a densidade de carga, né? Então, esse é o problema original. Essa é a equação de Poisson, surge a condição de contorno, φ de sigma igual a φ0. Então, eu coloquei agora a carga de imagem, admitindo que com ela o potencial da superfície é φ0. A pergunta é se o Laplaciano dessa solução dá isso aqui, certo? Vamos calcular. Bom, calculando o Laplaciano dessa solução aqui, que é essa soma, né? Vai dar quanto? O Laplaciano dessa função aqui, tá certo? Que são das cargas originais. Que é o Laplaciano de quem? Da função inversa, né? Esse Laplaciano dá o quê? Menos 4π, tá certo? Falta um 4π aqui, né? Está aqui, na realidade. Acho que essa transferência de arquivo está tirando aqui a informação. Menos 4π delta, certo? E o Laplaciano dessas aqui dá zero dentro da região, porque essas cargas estão lá de fora. Essas funções delta nunca dão singularidade, porque como as cargas estão fora, né? Então isso aqui dá zero. Ou seja, o Laplaciano dessa solução proposta, que é a soma, o Laplaciano disso, vai dar quanto? Menos 1 sobre epsilon, que é igual a menos ρ sobre epsilon. Então, satisfeita a equação de Poisson, satisfeita a condição de contorno. Então, pelo teorema da unicidade, esta solução é a solução do problema. Certo? Então, se eu achar um conjunto de cargas de imagem que equilibra o potencial, está resolvido. Por quê? Porque as cargas de imagem estão fora do domínio. Então, elas nunca podem estar dentro, porque se estiver dentro, altera o problema, certo? Elas estão sempre fora do domínio, do lado de fora do domínio. Né? Tá bom. A gente vai já resolver e vamos agora passar a resolver um problema que começa, né, a mostrar mais ou menos como é que é o método das imagens, né? Algumas situações simples, em que você tem carga e potencial amarrado na fronteira, certo? Esse é o problema simples, né? Problema 1, uma carga no vácuo, daí eu rodeio essa carga por uma esfera condutora e a Terra, certo? Esse é o problema. Duas regiões, quem é o potencial dentro e fora, né? Novamente, uma carga, agora eu rodeio com potencial a V volts, certo? Segundo problema, né? Aqui é parecido, né? Só que aqui é V volts. Terceiro problema, uma carga rodeada pela superfície condutora com Q coulombs nessa superfície, né? Bom, eu resolveria esse problema usando o Laplaciano, né, em esféricas, né? Problema de alta simetria, né? Laplaciano de φ é 1 sobre R2, né?
No caso, φ só depende de R, tá certo? O sobre R2D de R, R2 dφ de R. Então, fora da origem, isso aqui dá zero, né? Então, você tem aí a solução geral dessa equação, certo? Nós já sabemos disso, é da forma A mais B sobre R, né? Certo? Então, o problema de autossimetria, tanto dentro quanto fora, a solução dentro é da forma A mais B sobre R, do lado de fora, C mais D sobre R, né? Assumindo o potencial nulo no infinito, que a solução do lado de fora é essa aqui, esse termo aqui desaparece, então, para dar um potencial nulo no infinito, C igual a zero, né? Se você for ver, bom, qual é a solução 1? Bom, a solução 1 é da forma potencial de uma carga, né? Que é Q sobre 4πε0R, mais uma constante, tal que o potencial de zero é igual a, que é a solução aqui, certo? Do lado de fora, a solução é D sobre R, mas só que em R igual a potencial é zero, certo? Então D igual a zero. Tá? Então, essa é a solução do lado de dentro e do lado de fora. Ou seja, dentro tem uma singularidade na origem, está aqui, e o potencial zero na parede, certo? Então, o que ele quer falar aqui é o seguinte, a gente vai voltar a esse problema depois. Se eu pegar essa carga e sair mexendo em qualquer lugar, o que acontece aqui fora? Não acontece nada, né? Porque aqui está aterrado. Bom, a carga se distribui aqui dentro, certo? De alguma forma. Deixa eu mostrar com mais detalhe. Isso aqui é a parede condutora, né? Vou exagerar o tamanho dela, certo? Parede condutora. Se eu mexo a carga aqui, existe uma densidade. Olha, se a carga está no centro, a carga se distribui na parede interna, sinal oposto. Digamos que isso aqui seja maior que zero, você tem uma cargazinha negativa, né? Na parede interna. Na de fora não tem carga. Certo? Não tem conexão daqui para cá, certo? Condutor, né? Aqui não tem atividade elétrica, é igual a zero do lado de cá. Não tem carga superficial, certo? Se eu mexer essa carga aqui dentro da esfera, se ela estiver no centro, a distribuição uniforme. Se eu mexer, a gente vai resolver esse problema depois. Você tem a distribuição não uniforme aqui dentro, mas nada acontece aqui fora. Mesmo que isso aqui se mexa na parede interna. Mesmo que ela venha com a carga aqui, acumule aqui carga, tá certo? E ela fique menos acumulada aqui. Aqui fora não acontece nada. Porque isso não tem conexão por dentro do condutor. Então aqui fora está tranquilo, certo? Você não percebe nada, né? Bom, a segunda situação é essa aqui, ó. Situação em que o potencial agora é V, certo? Né? Então, nessa segunda situação aqui, bom, isso aqui eu já falei, né? O que é isso aqui? Isso aqui é só a densidade de carga dentro, né? Densidade de carga nessa parede interna, que eu não falei, né? Tem uma densidade superficial de carga que eu falei, né? Agora há pouco. Dada por quanto? Você calcula o D normal do lado de dentro aqui, tá certo? O D para fora do condutor. D normal. Se a solução é φ igual a Q sobre 4πεr, né? Você calcula o gradiente dessa função, que dá 1 sobre R2, menos o gradiente, né? Em R igual a A. Então, Q sobre 4π epsilon A2. Né? Isso aqui é o E, que é D sobre epsilon. Então, o D é Q sobre 4π A2. Então, a densidade de carga superficial para dentro, tá certo? Que é menos essa componente, vai dar essa aqui. Então, a carga está uniformemente distribuída nesse exemplo, se a carga está no centro, né? E a carga total induzida é quantos? Menos Q. Na parede interna, né? Certo? No segundo problema, o potencial do lado de fora, agora o potencial é V, tá certo? Deixa eu fazer aqui separado. Aqui está a carga. Agora eu botei o potencial V, né?
V volts. Solução fora é φ igual a D sobre R, que eu falei, não foi? Em R igual a A, potencial é V. Então, D vai ser quem, né? Em R igual a A da V, então D igual a V vezes A. Então, do lado de fora, o potencial agora é uma função. Tem a atividade elétrica, certo? VA sobre R. Mas também independente da posição da carga. Eu posso mexer na carga, do lado de fora o potencial está mais em V. Não tem jeito. Ele sempre vai ser governado por esse potencial que está aqui fora. Né? Certo? Bom, agora você tem que olhar com calma, né? Você tem agora duas superfícies de carga na parede lá, certo? Aqui dentro a solução não... Quer dizer, aqui dentro mudou agora, porque o potencial é V, né? Então aqui dentro, o potencial se adiciona uma constante, tá certo? Dá o mesmo resultado que eu tinha antes, mais V. É V mais o que eu tinha antes, que era zero, né? Potencial em R igual a mais Q sobre 4π epsilon 1 sobre R menos 1 sobre A. Em R igual a dá zero, mais V. Então, o potencial é V, certo? Satisfaz a equação aqui dentro e tem a singularidade na origem. A solução é essa aqui, dentro, certo? Bom, daí, quem é a distribuição de carga? Bom, deixa eu pegar aqui uma parede, tá certo? Na superfície de fora, chamar de ρS na superfície externa da parede e ρS na superfície interna. Né? Certo? Então, onde medir espessura qualquer. Né? Bom, aqui dentro não mudou nada, porque essa constante tem derivada a zero. Né? Então, a minha distribuição de carga interna é exatamente a mesma. Ou seja, aqui tem a densidade de carga menos Q sobre 4π2. Certo? E do lado de fora, qual a densidade de carga? Aqui, nessa superfície aqui. Bom, aqui fora vai ter ρS2, é D do lado de fora, em R igual a A. D que eu quero dizer é a componente normal, que já é a componente radial, certo? Olha, D2, o potencial φ2 é VA sobre R, o gradiente é VA menos o gradiente da VA sobre R2, esse é o campo elétrico, né? D igual a epsilon E, então o D vale epsilon VA sobre R2, em R igual a A vai dar quanto? Epsilon V sobre A. Né? Essa é a densidade de carga superficial do lado de fora. Né? Uniformemente distribuída, tá certo? A densidade de fluxo, a componente normal da densidade de fluxo é a densidade de carga superficial. Condição de contorno, né? Num condutor, D2 normal menos D1 normal dá a carga de superfície, densidade. Só que D1 é aqui dentro, campo é zero. Então, sempre a posição é o D normal para fora do condutor. Aqui o D normal está para dentro, aqui o D normal está para fora. Então, na parede de fora, você tem aí essa densidade. Na parede de dentro, tem aquela densidade. Então, aqui você tem carga negativa, certo? Se for V positivo, aqui você vai ter carga positiva. Né? Então, o que eu quero falar aqui é o seguinte, mais uma vez, eu tenho aqui uma carga, né? uma esfera submetida ao potencial V, certo? Eu começo a mexer a carga aqui dentro, está na origem. Se eu tirar do lugar, certo? E ficar mexendo aqui dentro, na parede interna, você vai ter as cargas se redistribuindo, mas dá uma carga total menos Q aqui dentro, certo? Do lado de fora fica aquela densidade constante, OS, do lado de fora. Porque o potencial aqui fora é regular, é V. Não vai acontecer nada aqui fora, de novo, tá certo? Não é que eu mexo lá dentro. Tá? Não depende da posição. Né? Finalmente, suponha que você tem agora o problema em que você tem Q coulombs aqui e Q coulombs aqui fora, certo?
Então veja, aqui dentro, você tem quanto? Dentro da parede, na parede de dentro. Tem que ter menos que. Menos que. Menos que, né? Aqui tem menos que. E aqui fora tem quanto? Mais que. Aqui tem menos que. Então, aqui fora, é como se eu tiver... Bom, a carga total do sistema é Q mais Q, menos Q. Mais Q. Não está certo isso, não. Não está certo. O sistema como um todo tem uma carga total Q mais Q. Do lado de fora, o potencial é como se fosse aquela de uma carga Q mais Q. Então, do lado de fora, o potencial Φ2 é quanto? Q mais Q sobre 4πr. Certo? O potencial em R é igual a quanto? Φ2 de A é Q mais Q sobre 4πr, certo? Né? Então, o potencial aqui dentro vai ser a solução que dá zero mais esse valor aqui. Então, dentro, o potencial vai dar aquele potencial que deu antes, né? Q sobre 4πr, R, 1 sobre R menos 1 sobre A, mais isso aqui dá zero na superfície, mais o potencial φ de A, que dá isso aqui. Certo? Exatamente isso. Tá? Novamente, se eu mexer aqui dentro é menos Q, né, que está induzido, que fica, se eu mexer aqui dentro, fica uma carga não uniformemente distribuída. Do lado de fora, fica aquela carga estável, tá certo? Q mais Q, porque não tem conexão de uma com a outra. Fica aquela carga uniformemente distribuída lá de fora, sem perceber o que está acontecendo dentro, né? Certo? Ok. Só para ilustrar isso aí, a gente vai voltar a esse problema usando métodos de imagens, quando a carga não está no centro, mas eu quero ilustrar essas propriedades para a gente já sedimentar melhor as ideias, né? Sobre blindagem, né? Como é que funciona, certo? Bom, vamos resolver agora esse problema aqui. Em que você tem uma carga Q próxima a um plano aterrado, certo? Nosso objetivo é resolver isso pelo método das imagens e mostrar que com essa solução eu posso construir uma solução em que eu tenho a distribuição arbitrária aqui em cima, certo? Bom, então aqui está a geometria, eu vou fazer o sistema de coordenadas, né? Vamos admitir então que tem uma carga imagem numa posição abaixo, fora da região de interesse, que é do lado de baixo, né? Posição D' negativo, D' positivo aqui no caso, menos D' negativo, né? Valor Q', certo? Eu sei já que Q' vai ser menos Q, certo? Por simetria, para equilibrar, e D' vai ser menos D, certo? Mas a gente vai assumir isso para mostrar como é que se gera a equação para se obter esses resultados, né? Porque em outras situações não é trivial o valor e a posição da carga, né? Aqui vai ser mais fácil. Mas só para ilustrar como é que a gente resolve um problema geral, a gente admite essa carga e vamos calcular o potencial na região Z maior que zero, como sendo a contribuição da carga original, x menos d a z, né? A localização dela, mais a carga imagem, né? Então, a gente vai impor que em z igual a zero, potencial d0. Então, para isso acontecer, a primeira observação é que, isso sendo um número positivo, né? Admitindo que sendo positivo, por exemplo, isso aqui é possível, só tem possibilidade de eu zerar potencial em algum lugar se essa carga aqui tem sinal oposto a essa, né? Então, produto dos dois negativo, né? Então, se eu fizer agora z igual a zero, né? Então, você tem x, no plano z igual a zero, x vale quem? Em geral, né, em cilindro, x vale r a r, mais z a z, né? Vetor posição em cilíndricas. Então, x menos d a z seria R2 mais z menos d ao quadrado. Para a carga imagem seria R2 mais z, a posição é menos d' a z, né? Então, menos com menos dá mais,
vai ficar R2 mais D' ao quadrado, né? Certo? Então, eu já falei antes, né? Mas se eu elevar o quadrado, quer dizer, se eu impor isso aqui tá, deixa eu fazer aqui separado, né? Tenho Q sobre 4π em Z igual a zero, né? Z menos D, né? Vai ficar R2 mais Z igual a zero mais D2 leva no meio, né? Mais Q', R2 mais D' ao quadrado. Então, eu estou em ponto de potencial zero, né? Daí eu passo isso para outro membro, tá certo? Vai ficar igual a menos. E daí eu sei que esse sinal tem que ser produto das duas caras tem que ser negativo, né? Daí eu vou levar ao quadrado sabendo disso, tá certo? Você vai ter Q2, passa para lá, R2 mais D' ao quadrado. R2 mais D2, tá certo? O que acontece, né? Então vamos organizar as coisas aqui, tá certo? Vai ficar Q2 menos Q' ao quadrado, R ao quadrado, mais um outro fator que é constante, né? Q2 D' ao quadrado menos Q' ao quadrado D2 igual a zero. Né? Então, observe, né? Eu quero zerar essa função, qualquer que seja R no plano, né? Essa é uma função de R, tá certo? Digamos que é o coeficiente AR2 mais B, né? Então, para que essa função seja nula, qualquer que seja R, você tem duas equações, A igual a zero e B igual a zero. Né? Caso contrário, eu posso ter soluções em alguns lugares só, né? Mas para ter em todo, eu posso R igual a raiz de menos B sobre A se tiver solução, né? Isso é só num lugar, certo? Mas estou falando em todos os lugares, né? Então, isso aqui tem que ser nulo, ou seja, Q2 igual a Q' ao quadrado. Solução qual é? Q' igual a mais ou menos Q. Ele vai pegar a solução que dá certo, que é a que Q' tem que ser menos Q, né? Certo? E com Q' igual a menos Q, você tem aqui Q2, cancela, fica D' igual a mais ou menos D. Mas, por definição, D' tem que estar fora da região, certo? Senão eu estou afetando o problema. Então, D' tem que ser o quê? Menos D. Aliás, desculpe. D' já é menos, né? Menos. Então, D' tem que ser mais D, no caso, certo? Que é menos D' a posição, né? Então, D' tem que ser igual a D. Ou seja, uma equação você gera duas, né? Porque você está gerando os coeficientes daquela equação lá. Então você tem a solução para esse problema, certo? Pelo teorema da unicidade, está resolvido. Potencial é a soma desses potenciais. Né? Ele já falou de dipolo elétrico antes, não foi? Isso aqui, na verdade, é como se fosse um dipolo, né? É uma carga mais, uma carga menos. Você fatia bem no meio aqui, isso é um plano de simetria, é uma equipotencial, fica igual a zero. Né? O campo elétrico faz assim, né? Ortogonal aqui, tá certo? Vai vir para cá. Né? Só que essa carga imaginária não existe, né? Ela só está aqui ficticiamente, certo? Então você tem isso aqui, então você está induzindo aqui cargas negativas aqui nesse condutor, certo? Estou só prolongando aqui para... Certo? E, de fato, é o problema do dipolo, né? Então, a solução para esse problema é a função de duas variáveis. Agora, botando aqui o valor da carga,
potencial da carga original, sua localização, carga imagem menos Q, sua localização aqui. Essa é a função de duas variáveis, função de RZ, certo? Então, como eu falei, né, de fato, essa é a solução, por quê? Potencial está errado, potencial vai para zero no infinito, porque essas funções decaem para zero. E o Laplaciano de φ é menos 4π delta de x menos z a z, na região z maior que zero. Tem uma singularidade lá na posição da carga, né? Solução única, tá certo? Tendo unicidade, né? Qual é a densidade de carga induzida na superfície condutora, né? Então, como a gente falou, é a componente normal de D para fora do condutor, em Z igual a zero. Então, daqui você calcula o campo elétrico, menos gradiente, né? D igual a epsilon E, ou seja, o D vale e o dz em z igual a zero é que vai dar a densidade de carga superficial, que é menos epsilon. Isso aqui é derivada em relação a z, né? O dz é derivada componente nabla na direção z, em z igual a zero. Isso é a densidade de carga superficial, né? Ou seja, se a gente calcular, então, essas derivadas, né, você tem a derivada da função 1 sobre R2, né, mais Z, mais ou menos, né? D ao quadrado, não é isso? Elevado ao meio. Derivada dessa função vai dar o quê, né? Vai dar, em relação a Z, vai dar 2, bom, vai dar 2 vezes 1 meio, menos 1 meio vai dar menos, né? Menos, vai ter um menos 1 meio aqui, 2 vezes 1 meio, Z mais ou menos D, certo? Sobre R2 mais elevado a 3 meios, não é isso? Deixa eu ver. É menos 1 meio de U elevado a menos 3 meios vezes a derivada disso, que dá 2 vezes. Então, menos... tá certo. A derivada é isso aqui, né? Deixa eu fazer direito aqui. DDZ, né? Isso aqui dá isso, né? Tem uma que é mais e outra que é menos. Então, você vai ter o potencial, a derivada do primeiro termo, você vai ter dφ dz, vou fazer aqui rapidinho, vai dar Q sobre 4π epsilon, né? Em Z igual a zero, tá? Em Z igual a zero. Para a primeira vai dar menos D, né? Certo? Menos D. Esse termo aqui dá R2 mais D2. Esse termo é comum. Deixa eu fazer isso assim. Nos dois casos, o denominador é o mesmo. Do primeiro termo e do segundo. O denominador vai ser sempre o mesmo, né? 1 sobre R2 mais D2 elevado a 3 meios, que é essa função em Z igual a zero. Daí, o primeiro termo que tem a carga mais Q vai dar menos D, tá certo? Menos D. O segundo termo vai dar menos com mais, que dá menos também, dá menos D também, tá certo? Isso é a derivada, né? E epsilon vezes a derivada, tira isso aqui. Certo? Então vai dar QD, ou seja, a densidade superficial de carga vai dar QD menos sobre 4π R2 mais D2 elevado a 3 meios. Densidade de carga, suponha que Q seja positivo, densidade é negativa, né? Certo? Teria um 2 ali, né? Tem um 2 aqui embaixo, né? Faltou um 2. Eu fiz e acabei esquecendo. Sobre 2. Isso pode ser escrito também assim. Bota esse D em evidência, tá certo? Aí fica uma função mais fácil. ρS
fica D2 em evidência aqui, fica D3, D com D3 dá D2, vai ficar menos Q sobre 2π de D2, dá para perceber direito a dimensão, tá certo? Da função 1 mais R sobre D ao quadrado, né? Isso aqui. Elevado a menos 3 meios, tá certo? Né? Você tem essa função aí, certo? Essa densidade de carga é uma função não linear, né? Você varia com as coordenadas. Em R igual a zero, magnitude máxima, R tendendo a infinito, vai para zero. Então, essa distribuição de carga, ela faz algo assim, né? Quer dizer, menos, né? Menos ρS. Ela se acumula aqui, cai para zero, né? Para R muito grande. Então, quanto mais próximo você colocar a carga, o que acontece? Quanto menor D, mais alto vai ser isso aqui, certo? Mais acentuada, aí isso acontece. Vai todo mundo sendo puxado para perto da carga, né? Tá? Qual é a carga que tu está induzindo no plano? Menos Q, né? Menos Q. Se você integrar isso aqui, vai dar menos Q, certo? Né? Se você integrar essa função, ou seja, a carga total, carga induzida, é a integral de ρS de sigma Z. De sigma Z é a componente Z da elemento de área, que é R dr dφ. Certo? Essa integral é fácil de calcular, né? A função tem um quadrado aqui, tem aqui o RDR, dá exatamente menos Q. Né? Se for calculado, certo? Tem uma outra forma fácil de saber por que essa carga dá menos Q, né? Se você pega o plano aqui, nesse caso dá, né? Então, aqui tem um plano, certo? Aqui está a carga. Se eu pegar uma superfície gaussiana e envolver e perguntar, né? Isso aqui faz isso, né? Terminando essa carga imaginária aqui, tá certo? Que é menos Q, né? E perguntar qual é o fluxo elétrico através dessa superfície. É o fluxo dessas linhas aqui, que vem para cá, certo? Se você fechar isso aqui, né? O fluxo elétrico aqui é o quê? A carga envolvida aqui, né? Só tem uma linhazinha que faz assim, tá certo? Mas essa linha não dá contribuição nenhuma, né? Uma só, um número infinito de linhas. Tem uma que faz assim e chega por aqui, né? Mas até essa, tá certo? Ela está chegando por aqui, né? Certo? Então, então isso vai dar menos Q de fato. Né? Quando a imagem não é exatamente a mesma carga, daí não dá menos Q, certo? Carga induzida, dependendo da superfície. Para a superfície plana dá, você induz menos Q. Né? A outra questão é qual é a força entre a carga e o plano? O plano puxa a carga, né? Porque tem carga negativa aí. Qual é a força? Bom, eu posso calcular. Eu calculo a força... posso calcular a força que essa carga faz em cada elemento aqui, tá certo? Uma carguinha negativa, ela faz uma forcinha dF, né? E sai calculando essa soma vetorial, você tem uma força resultante aí. O plano está sendo puxado para a carga ou vice-versa, né? Essa força vai dar uma força de atração, tá certo? Quanto é que deve dar? Se eu calcular. Porque o problema é idêntico ao problema da carga e imagem. Então a força tem que ser a força entre essa carga e a carga e imagem. Né? Vai dar esse resultado. Então a força, a magnitude da força, né? Vai ser Q', que dá Q2, 4π epsilon 0 está no vácuo, né? A distância é 2D vezes ao quadrado, dá 4D2. Né? Então a força vai dar Q2 sobre 16.
π epsilon 0 d2, né? Certo? Então, aí estão os gráficos, né? Só para mostrar, né? Quando você afasta a carga, você espalha mais a distribuição. Se você vai aproximando, as cargas induzidas são puxadas para perto da carga, né? Você aproxima bastante, você fica bem acentuado aqui. De forma que a carga total é sempre constante. Todas essas áreas aí são iguais, né? As áreas não, a integral disso vezes RdR dφ, né? Vezes RdR, no caso. É a área da função ρs vezes R, né? Na realidade, se você quiser falar, certo? ρs vezes R que dá a integral disso, né? Mas assim, a integral dessa função RdR que dá a carga, né? Ok. Bom, como é que eu agora saio daí para resolver um problema bem genérico, né? Uma distribuição arbitrária de carga acima do plano, certo? Suponho que eu tenho a distribuição de carga com esse formato aí, né? O que eu faço? Bom, a densidade de carga é ρ, né? Para cada elemento de carga eu formo a imagem e equilíbrio potencial aqui embaixo, né? Certo? Então, por exemplo, na posição x', eu equilibro potencial colocando uma carga. Aqui tem um dq, tá certo? Um dq, né? Eu boto uma carga imagem aqui embaixo. Menos ρ de x', né? Nessa posição aqui embaixo, né? dv', né? Certo? Vou tocar a imagem lá, né? A posição dela é onde? Bom, a posição desse elemento de volume é x' menos 2e' az, né? Certo? Então, a solução do potencial é fácil, né? Você integra usando essa transformação, né? A posição da carga de cada elemento de carga de volume é x' menos 2n az. A localização é essa aqui. O valor, né, da densidade é menos. Então você tem o potencial da carga original, né? Mais o potencial da carga imagem, x menos x do ar livre. Integrado aonde? No volume de cima. Aqui, ó. Certo? Você integra no volume de cima usando essa regrinha que x do ar é x' menos 2e' az. Então essa é a solução do problema, certo? Qualquer que seja a distribuição. Então o que a gente fez? A gente resolveu a equação de Poisson. Se não tivesse a superfície z igual a zero, só teria esse termo aqui, certo? Agora, com a condição de contorno, potencial aterrado em z igual a zero, né? Então essa solução vale em qualquer que seja z maior ou igual a zero, né? Então você pode usar esse conceito para várias situações, né? Método das imagens, certo? Por exemplo, uma coisa interessante que é útil no estudo de antenas, né? Antena de dipolo, né? Se você tem um dipolo perto da superfície aterrada, né? Eu sei o potencial de dipolo no regime assintótico, mais ou menos, certo? Como é que eu resolvo esse problema? Bom, eu defino aqui as minhas cargas, né? Aqui é menos, aqui é mais, né? Então a imagem do dipolo vai ser o quê? Essa menos dá um mais aqui, essa mais dá um menos aqui, certo? Então esse dipolo aqui dá um dipolo assim, ó. Dipolo imagem, né? Como aqui, certo? Em particular, né? Se o dipolo estiver vertical, o dipolo imagem está vertical para cima. Antenas dipolas são antenas cuja propriedade depende do comprimento, certo? Então, uma antena fincada no chão, né, é equivalente a uma antena de comprimento 2 vezes maior. Você vai ver isso aí, né? Quer dizer, você já deve ter visto isso antes, na graduação, tá certo? A gente não vai falar isso em fundamento de ótica, né?
Mas no curso de graduação a gente fala sobre esse tipo de coisa, né? Coisa eletromagnetismo 2, certo? E eu posso generalizar aí, por exemplo, um material isolante polarizado, né? Um disco, por exemplo, perto de um plano aterrado. A imagem vai ser um disco polarizado para cima, certo? Eu posso calcular o potencial na região Z Mach 0, por exemplo. Por quê? Porque cada dipolzinho desse é o quê? É uma carguinha mais e menos, né? A imagem desse aqui vai ser mais e menos. Daí, para formar todo mundo, vai virar um disco também para cima, né? Polarizado para cima. Então, calcular o potencial aqui basta calcular o potencial desse mais o potencial do disco imagem, usando aquela formulazinha lá, né? Refletindo, tá certo? Tá. Bom, é até aí que a gente pode chegar no caso do método das imagens, né? Quando o potencial está aterrado, né? A pergunta é: se eu tivesse um potencial arbitrário na superfície igual a zero, qual seria a solução? Aí só com o método das funções de Green, certo? Aí já fica complicado a gente fazer com essa simplicidade que a gente fez, né? Usando o método das imagens. O método das imagens é fácil quando a superfície está aterrada, certo? Fica fácil você calcular para equilibrar as coisas, para dar aquele potencial lá, né? Você talvez possa usar superposição para botar uma constante no potencial, né? Você bota um termo aditivo lá. Você pode fazer isso também. Mas se o potencial variar na superfície, aí não dá. Só com funções de Green, né? Mas com funções de Green, eu preciso o quê? Construir a função de Green. Resolver aquele Laplaciano igual a menos 4π delta, sujeito à condição de contorno homogênea, certo? Então, agora, só usando a função de Green. Como é que é o problema agora? Então, você tem... Cada caso é um caso, né? A interface é planar, certo? Então, vamos tentar resolver a solução da equação de Poisson nessa região, entre o plano e uma região de uma esfera de raio infinita imaginária, né? Ser limitado lá de cima. Bom, na verdade, quando você resolve o problema do plano aterrado, no fundo você está obtendo a função de Green para aquele problema, certo? Suponha que a sua carga seja uma carga 4π epsilon, certo? Localizado no ponto de X', né? A carga imagem é uma carga menos Q'. Por que eu estou botando Q' aqui? Só uma coisa aqui rapidinho, peraí. Ah, tá, para não confundir com Q, é por isso, né? Você chama de linha, pode dizer que é uma carga específica, tá? Uma carga diferente, 4π. Bom, aqui você tem a carga imagem, que não está aparecendo aqui, né? Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho, peraí. Não está aparecendo. Menos 4π epsilon, né? A carga imagem, certo? Vale menos 4π, que é menos Q', né? É a carga imagem. Bom, se a carga imagem está em X', se a carga original está em X', a carga imagem está nessa posição, né? Então, a solução do problema dessa carga aqui para o potencial aterrado, como é que é essa solução? Vamos ver, certo? Laplaciano dessa função, chamar de filinha, tá? É menos ρ, que é a densidade de carga da carga original, que é 4π epsilon, né? Delta de x menos a posição dela, que é qual? X', né? Sobre epsilon, né? Então, o potencial para esse problema aí, com a carga valendo 4π epsilon, vai ser um potencial que tem essa propriedade, né? Laplaciano de filinha igual a menos 4π delta de x menos x', certo? O que mais? Esse potencial vale zero, certo? Na superfície da raio infinito, o potencial também é zero, esse potencial aqui. Então, que função é essa que satisfaz essas propriedades? Né? É a função de Green para o problema de Dirichlet, certo? A solução desse problema é a função de Green para o Dirichlet. Então, eu já resolvi o problema.
Basta eu substituir a carga por 4πε, certo? Então, nós temos a solução, né? A função GD, lembre-se que é Q sobre 4πε, né? Módulo de x menos x', não é isso? Quando que é 4πε, o 4πε não cai, fica 1 sobre x menos x'. Então, a função GD é o potencial da carga, que é 1 sobre x menos x', mais o potencial da carga imagem. Menos, né? No caso. 1 sobre x menos x duas linhas. Está errado aqui, né? Menos x duas linhas, né? Mas x duas linhas é quem, né? X duas linhas é x' menos a posição da carga real, z' a z. Então, a função de Green para esse problema é quem? Menos 1 sobre x menos x' mais z' a z. Essa é a função de Green. GD de x, x'. A gente falou, certo? Eu preciso dela para resolver um problema com potencial arbitrário em z igual a 0. Né? Eu vou usar a formulazinha lá, né? Problema de Dirichlet. Então tem um errozinho aqui nas notas de aula, tá certo? Que eu vi agora. Isso aqui é x', tá? Aqui isso aqui é x', certo? X menos x' mais 2 z. Então, para o problema de Dirichlet, usando aquela receita, que é obter a função de Green, né? Qual é a solução do problema? Dado o potencial arbitrário na fronteira, né? Então, você vai ter aquele kernel, isso aqui tá, olha como é que está esse negócio aqui. Isso aqui não tem isso, não. Nem tem isso, tá certo? Tá. Então, é essa função aqui, que tem dois termos, né? 1 sobre x menos x', 1 sobre x menos x duas linhas, tá certo? Mais o termo que tem a informação do potencial na superfície. Isso aqui na superfície sigma, tá? Esse x' está na superfície. Integral de superfície. Bom, tem integral no infinito, mas no infinito o potencial é 0. Não tem contribuição, só tem no plano z igual a 0, né? Ora, é bom observar, né? O x, essa derivada é com relação à coordenada para fora da região, tá certo? Então é para fora. Então esse x' aqui no plano é para baixo, certo? Então vamos explorar um pouco mais, né? Aqui está o problema geral, né? Potencial é especificado arbitrariamente, não é mais aterrado agora. Então eu resolvo o problema. Em z igual a 0, quem é essa coordenada normal, né? É a coordenada para fora, que é x' escalar menos az, que é menos z'. Então, a derivada em relação à coordenada normal é menos dg dz'. Certo? Se o potencial estiver aterrado, né, deixa eu botar aqui, certo? Isso aqui é a solução já, botando a função de Green já. Isso aqui é a função de Green, certo? Observe a semelhança disso com a solução da método de imagem, né? Mesma coisa, certo? Mas tem um termo adicional, que é esse termo aqui. Se o potencial tivesse aterrado, isso aqui, ó, 0. Né? Certo? Então, é o que a gente obteria, né? Se tivesse aterrado, certo? Tá bom? Para ilustrar essa aplicação, tá bom? Bom, a gente vai ficar por aqui hoje, certo?